Olá, pessoal. Eu sou a Cássia Coutinho, gestora de conteúdo dos anos finais do Bernoulli Sistema de Ensino. E hoje a gente vai bater um super papo nesse nosso primeiro dia do Conexão Bernoulli. Quem está aqui comigo hoje? Professor Marden. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas, colegas, professores. É uma honra para nós estarmos aqui. Eu me chamo Marden, sou assessor pedagógico aqui do Bernoulli Sistema de Ensino. Vamos junto, porque o papo hoje promete. E nós estamos aqui no encontro de educador para educador, com temas muito relevantes para toda a equipe docente. E eu tenho certeza que nós vamos levar, né, Marden, todo mundo a boas reflexões. Pessoal, entra no nosso site, vai aparecer aqui para vocês o site do evento do Bernoulli. Confira toda a nossa programação. Esse é só o primeiro dia do nosso encontro. E sábado que vem, no dia 19 de junho, vai ter muita coisa boa para vocês, tá bom? Bom, então, falando um pouquinho aqui, o que a gente vai discutir aqui hoje, né, gente? Então, engajamento e participação dos estudantes, indo além das câmaras fechadas. Nunca foi tão importante, né, gente, discutir um pouquinho sobre esse tema. É muito mais, né, Marden, do que falar sobre câmaras, é falar sobre engajamento, é falar sobre estratégias. Então, vamos embora, Marden? Vamos lá. Por que, né, Cássia? Por que ainda é tão relevante discutir câmeras? Acho que eu e a Cássia, a gente passou um bom tempo debruçado, pessoal, em textos, reportagens, pesquisas envolvendo esse assunto. E a gente descobriu exatamente isso, né, Cássia? Não é só sobre câmera. Falar sobre câmera é falar de uma questão ampla na educação. É falar de estratégia e falar de engajamento. Então, o nosso convite hoje aqui é dizer que sim, ainda faz sentido falar sobre câmeras, porque isso chama vários assuntos de ordem pedagógica, socioemocional e estrutural. Então, a gente está munido aqui de dados e de muitas estratégias e reflexões para vocês. É isso mesmo. E eu já deixo aqui uma outra provocação ao longo da nossa fala. Será que tudo que a gente vai falar de câmera, né, pensando nisso, mas será que isso se aplica no presencial? Aguenta aí que a gente vai falar mais um pouquinho. Porque, pessoal, olha só que interessante. Quando a gente fala assim, por que falar de câmera? É porque a câmera continua fechada, Cássia. Mesmo com um ano de pandemia, mais de um ano de pandemia. Claro que a gente não tem câmeras fechadas em todos os segmentos o tempo todo, mas ainda é uma realidade. Quando a gente conversa com professores, e vocês vão concordar, deixa no chat aí pra gente se vocês ainda concordam, realmente, a minha realidade aqui, ainda estou percebendo câmeras fechadas. E a gente percebeu que vale a pena comentar sobre isso, porque a questão das câmeras tem levado o que a gente está defendendo aqui no início, a uma discussão metodológica, a uma discussão de engajamento. Então, se ainda a gente está discutindo câmera, depois de um ano de pandemia, se elas ainda estão fechadas, eu acho que vale a pena a gente falar para além da aula remota, para além da pandemia, porque na questão presencial o engajamento é o tema central também. E eu acho que é bacana, Marta, a gente fazermos uma pergunta, né? O que eu, professora Cássia, tenho feito para ajudar, para potencializar que os meus alunos abram a câmera, né? Então, quais estratégias eu estou utilizando? E se eu estou utilizando, como que elas estão sendo efetivas ou não, né? Exato. Eu acho que vale muito uma ideia de se arriscar também, né? De procurar outras formas. Bom, gente, e além disso, né, porque discutir sobre câmeras nesse contexto é falar sobre engajamento, de estratégias de engajamento dos estudantes, né? Então, quando a gente fala das câmeras, que nós colocamos, né, Marder, para ir além das câmeras, mas é principalmente discutir isso. Quais estratégias eu estou utilizando durante as minhas aulas que promovem, que ajudam, que colaboram para que o meu estudante abra a sua câmera, né? E tem uma leitura também que existem situações que vão para além da aula, né? A gente vai comentar um pouquinho ao longo da nossa fala, que tem a ver com perpassa pelo ambiente familiar, né? Questão de enfim, tem muitas coisas que podem estar por detrás aí de uma câmera desligada e que não necessariamente tem a ver só com engajamento também. Exato. Isso foi uma coisa que a gente percebeu, né, pessoal, ao longo da pandemia. Eu lembro bem, Cássia, num primeiro momento, a câmera desligada era uma angústia muito maior do que é hoje, eu acho. E a gente atrelava muito isso ao desinteresse, né? Era lá no início da pandemia, os 3 primeiros meses, 4 primeiros meses, era uma equação fechada. Se a câmera está desligada, é desinteresse do estudante. À medida que o tempo foi passando, pesquisas foram feitas e nós fizemos a nossa, a gente foi percebendo a amplitude
da discussão. E essa é a nossa proposta aqui. Quando a gente fala de câmera e fala de engajamento, a gente chega numa discussão metodológica, porque se a gente vai tentar engajar o nosso estudante para ele interagir, a câmera estando ou não ligada, né, a interação acontece. Para a interação acontecer, eu tenho que ter repertório metodológico, estratégia concreta para fazer com que meu estudante interaja com câmera aberta ou não. Então, essa é a nossa grande proposta aqui hoje. Será que uma câmera desligada é, de fato, um desinteresse? Se a gente tem evidência, Cássia, que o engajamento acontece mediante uma interação, a câmera passa a angustiar menos. Acho que esse é o ponto, né? E tem um pouquinho de ousadia também, né, Marta? Sim. Eu acho que essa questão da tecnologia nos pegou muito de surpresa, mas hoje já estamos num outro cenário. Então, acho que a gente tem que ousar mesmo novas estratégias, buscar informação e se preparar em relação a isso. Então, temos aí 3 bons motivos para a gente debater muito sobre esse tema, né? Então, bora lá um pouquinho. E aí, uma reflexão, que eu acho que é uma reflexão muito importante. E na aula presencial? Será que o nosso aluno também não está de câmera desligada? Quantas vezes nós, tanto eu quanto o Marden, somos professores, já com um tempinho de estrada, Marden de história, eu da área da matemática, quantas vezes a gente está lá na super aula, aquela aula que a gente achou que estava assim, o show, né, Marden? Igual a gente está se sentindo aqui hoje, e chegou lá, a gente percebeu que tinha aluno com a câmera desligada. O nosso desafio, ele acaba sendo na mesma ordem. Como fazer esse aluno presencialmente engajar, não é mesmo? É isso. Essa metáfora nossa, pessoal, a gente, refletiu muito isso. No presencial, quando tudo voltar ao normal, vamos dizer assim, né? É claro que a gente já tem a grande maioria dos estados, né, Cássia, com aulas já retornando, rodízio, né? Mas a gente já está, a grande maioria dos estados, com alunos dentro de sala. Qual que é a nossa provocação aqui? Às vezes, no presencial, pessoal, dentro da sala, Cássia, as câmeras, metaforicamente, estão desligadas também. É o que a gente fala assim de professor. O aluno está só de corpo presente, né? Ele está te olhando, não é essa a nossa angústia, que a gente tem que olhar no olho, não é assim que a gente fala hoje com a câmera desligada? Às vezes, no presencial, ele está me olhando, eu estou te vendo, mas você está pensando em outras coisas. Por quê? Porque, às vezes, ele está ali, mas não está ali. Porque ele não está engajado com a sua proposta, não participa da sua aula, né? Então, mesmo no presencial, onde supostamente não tem essa dimensão da câmera, tem a dimensão metafórica, né? Eu estou ali te vendo, mas não necessariamente eu estou interessado. Então, acho que essa é a grande provocação que a gente faz, né? Todo mundo chegar na sala de aula segunda-feira e pensar assim, pô, será que meu estudante, mesmo presencial, está com a câmera fechada também para mim, mesmo me vendo? É uma boa provocação, né, Cássia? É uma ótima provocação, né, gente? E eu acho que, às vezes, é fazer uma diferença entre cumprir a tarefa na sala. Então, às vezes, uma tarefa proposta pelo professor, né? Então, eu estou ali cumprindo, né? Porque eu tenho ali meu dever de aluno, ou eu estou realmente engajado naquela tarefa, né? Ou seja, eu estou também buscando um aprendizado maior, eu estou sendo protagonista naquela tarefa, né? Então, acho que são coisas também, são feelings que eu acho que a gente tem que fazer uma leitura de sala de aula para conseguir perceber essas nuances, né? Sim. Se meu aluno está só cumprindo aquele comando que eu dei, ou se ele realmente comprou, vestiu a camisa, vamos colocar assim, né? Bom, e aí, pessoal, tanto eu quanto o Mar, a gente discutiu muito sobre isso, e para nós, professores, era muito importante ouvir, né, o que outros professores estavam dizendo, o que eles passam. A gente no Brasil inteiro, né, dentro das nossas mais de 600 escolas parceiras, a gente tem diversos cenários, né, como o Marden colocou, regiões que já voltaram parcialmente, voltaram, fecharam, né? E aí, Marden, uma coisa que é legal a gente também pensar, que tudo isso que a gente está discutindo tem um foco maior nos anos finais, que é a nossa proposta aqui hoje, dentro do Bernoulli e Marden atuamos muito nesse segmento, mas que ele vai para além de outros segmentos, né, Marden? Tanto que na nossa pesquisa, a gente também teve ali alguns outros professores participantes, né? O foco, claro, sempre central nos anos finais, mas vale a pena, né? Então, desde a educação infantil ao ensino médio, pensar nessas estratégias de engajamento, né, Marden? Até porque, Cássia, a gente pode ter agora professores que transitam. Anos finais, isso é muito comum. No nono ano, vários professores estão no ensino médio, estão no nono ano,
né? Mesmo sexto, sétimo, oitavo, e também anos iniciais, eu sou um exemplo disso, né? Eu também tenho pedagogia, já dei aula para os pequenos, né? Então, muitas vezes eu estive no terceiro aninho, segundo aninho, estava lá no sexto, depois do recreio para o oitavo. Então, a gente pode ter agora, vocês, inclusive, deixem aí no chat, ó, eu sou um desse, eu transito, né? Estou aqui olhando os anos finais, mas estou pensando no ensino médio nos anos iniciais, né? Então, realmente, é uma discussão que abrange todos os segmentos e os nossos dados agora vão também comentar um pouco desse todo, embora o foco é o querido anos finais, sexto ao nono. E vale a pena pensar um pouquinho as diferenças dos segmentos, né? Então, assim, que estratégia que eu uso que se aplica, por exemplo, num quarto, que se aplicaria no sexto, que se aplicaria no nono? Conhecer o aluno nesse sentido é fundamental, conhecer. Teve uma resposta que a gente viu isso também, a gente vai comentar para vocês, que é um pouco conhecer a linguagem do meu aluno, né? Porque se eu estou engajado com o meu aluno, se eu conheço a linguagem, né, os gostos, o Mardo é o rei do meme, tá, gente? Paródia, essas coisas é muito bacana dele. Então, se eu conheço um pouco o que meus alunos estão consultando, de alguma forma eu posso utilizar isso como uma estratégia de engajamento, mas a gente guarda aí que a gente fala isso daqui a pouquinho. Exato. Falando sobre a nossa pesquisa. Então, eu e Marta conversamos muito para esse encontro hoje, né, Marta? Foram muitas horas aí de preparação e debate. E eu falei assim, gente, né, nós conversamos, bom, como que a gente pode ouvir os nossos parceiros, nossos colegas de trabalho, professores? Então, nós fizemos, né, uma pesquisa com as nossas escolas parceiras. Gente, e assim, eu não tenho nem palavras, né, Marta? Eu vou usar uma coisa de bastidor. O Marta mandou um áudio assim, Cássia, o que você está fazendo para esse engajamento? Como é que você conseguiu isso num tempo assim super recorde? A gente teve mais de 650 professores respondendo a nossa pergunta. Eu e Marta queremos agradecer muito, né, Marta? Nossa, imensamente. Gente, na correria que a gente vive, receber um formulário, uma pesquisa, sabe? Engajar, né? E nos ajudar a construir essa nossa fala, só gratidão. Assim, a gente queria agradecer mesmo. Todos esses 650 professores que gastaram um minutinho aí do seu tempo para nos ajudar a construir. Então, essa pesquisa, ela veio desta forma, tá? Foram perguntas simples, mas que trazem para a gente uns resultados muito, muito relevantes, né, Marden? Então, bora aí na primeira pergunta? Então, olha só, pessoal, a primeira, a gente perguntou o seguinte, nas aulas síncronas, e aí a gente pensou mesmo essa aula remota no primeiro momento, de 50 minutos, né, que você leciona, seus estudantes ligam a câmera com que frequência? A gente queria entender a ideia da frequência, né, Cássia? Então, antes de pensar no porquê que a câmera está ou não desligada e na estratégia que você utiliza, a frequência. Será que é sempre? Será que é nunca? É toda hora? E aí, para criar a escala, foi um debate bom, né? Porque a gente queria criar uma escala bem minuciosa, né? Uma coisa é você ligar uma câmera frequentemente, ou seja, quase toda a aula, os meus estudantes o tempo todo estão com câmeras ligadas. Às vezes não, às vezes é raramente, às vezes nunca. Então, vamos dar uma olhada nos dados, porque isso diz muita coisa para a gente refletir. Olha que interessante, pessoal. Se a gente pegar ali, qual que foi a maioria, Cássia? Raramente. Vamos primeiro entender um por um aqui. Raramente os meus estudantes ligam a câmera. Então, você, professor, que nos ouve agora, pensa, você se encaixa, né? O que é raramente? Essa é uma boa pergunta também. Sim. É claro que todo dado, gente, carrega uma certa subjetividade. Isso é normal. Então, raramente, ele pode ter interpretado assim. Às vezes, o estudante liga todo dia a câmera, mas em um momento muito específico da aula, né? Às vezes, não. A cada 5 aulas, ele liga uma só e liga pouco. Ou, às vezes, liga só na hora que vamos dizer assim, diretamente solicitado pelo professor, não Sim. é algo natural, que faça parte já da rotina? Exato. O interessante é que o professor, ao se deparar com o termo raramente, a grande maioria viu sentido. Falou assim, nossa, comigo é muito raro, é raro. Agora, veja que interessante, o frequentemente é o segundo colocado, né? E frequentemente me parece, assim, fazendo uma inferência, Cássia, pelo menos, assim, toda aula tem uma ligação de câmera aí, de parte do alunado, pelo menos, né? E aí a gente vem o nunca em último lugar, olha que interessante, nunca liga, gente, em hipótese nenhuma, não chegou nem a 10%. É um número pequeno, ainda é um número considerável. Você tem quase 10% de professores que falaram nunca, gente. O nunca é um termo forte, né, Cássia? Com certeza. Nunca os meus estudantes ligam a câmera, né? E o sempre também, que é um termo bem forte, toda hora, sempre ligado, 11%. Então, o que a gente percebe? É aquele meio termo. Fica entre o raro,
né? E fica entre o frequentemente, que eu acho que é normal também, Cássia. E vocês vão perceber que as próximas perguntas explicam muito isso, né? Porque esse ligar ou não a câmera, pessoal, está atrelado a vários motivos, né, Cássia? Então fez sentido para mim essa coisa do raramente e do frequentemente. Fez sentido para você também? Fez sim, Marta. Eu acho que é igual você falou, perpassa por vários combinados, né? E uma coisa que eu percebo que também tem a ver com a equipe de professores como um todo. Se naquela escola, naquela região, naquela comunidade, o quão é importante isso ou não. Porque se é um combinado que vai perpassando por todos os professores da escola, isso também ganha um pouco mais de força, né, comunidade. Mas, de repente, para aquela realidade, também foi um acordo que não foi feito, por exemplo, né? Sim. Eu tenho uma teoria sempre assim, do que é combinado não sai caro, né? Então, acho que isso também é bem bacana. E aí, a gente vem para a nossa segunda pergunta, que, assim, eu acho que é a nossa... né? Chave. Digamos assim, era o que a gente gostaria mesmo de debruçar. Por quais razões você avalia que seus estudantes optam por deixar as câmeras desligadas? E aí, gente, coloque aí no chat agora, você que está nos assistindo, coloque aí para você, me dá um motivo, né? Uma palavra, o que você acha, né? E aí a gente trouxe os dados, né, Marta, e nos surpreenderem em alguma medida, né? Sim. E olha que bacana, pessoal. Aqui a gente elencou algumas. Gente, na resposta, a gente teve várias outras, né, Marta, que os professores poderiam responder, mas que em alguma medida, quando a gente fazia um refinamento, ela se encaixava em um desses, né? Então, às vezes, o professor escreveu um texto um pouquinho diferente, mas no final das contas, ele estava aqui com a gente. Enfim, então, olha só, vamos pegar ali o que a gente teve maior, né? Vão nos dois extremos primeiro, timidez. E aí, uma primeira reflexão, a timidez, ela ocorre na aula presencial também? Uma pessoa que é tímida, de uma forma geral, ela é tímida em algum lugar ou ela é tímida de uma forma geral na maioria dos ambientes? E aí, da mesma forma que no presencial, se eu percebo que eu tenho um aluno que é um pouco mais tímido, um pouco mais retraído, eu, professora, também tenho que pensar uma forma de potencializar, de desenvolver essa habilidade de comunicação do meu aluno, eu também tenho que pensar isso no ambiente online. E é claro, gente, aqui nós estamos focando, né, Marta, muito na ideia das ações do professor, porque a gente entende também que ele tem aquela estrutura, aquele aparato para fazer essa construção, mas é claro que é sempre uma relação casadinha, né? Sim, também tem coisa de mão dupla, né? De mão dupla, que é a responsabilidade do aluno também, né? Essa coisa da timidez, gente, eu fiquei muito tocado com isso, sabe? Porque eu pensei nos meus alunos tímidos. Eu pensei nos meus alunos que, como a Cássia falou, eu gosto de fazer paródia em sala de aula, né? E eu percebi essa timidez, Cássia, em algumas estratégias ativas que eu gostava de utilizar na melhor das intenções, desenvolvendo várias habilidades, mas como que isso incomodava alguns. Como que alguns falavam assim comigo: professor, eu faço tudo, eu faço a letra da paródia, eu produzo meme, mas não me faz aparecer. Não me faz estar aqui na frente, ainda mais o sexto aninho, gente. Quem está no sexto ano aí, Cássia, deixa no chat para nós ver o pessoal do sexto ano. Eles têm vergonha, gente. A gente não sabe do universo que eles estão vivenciando. É um crush, né? Uma crush que eles estão ali olhando e aí ficam expostos, né? É um dia que eles se sentem feios. Então, essa coisa da timidez, eu acho que vale a pena a gente refletir, uma questão socioemocional, Cássia. Perfeito. Tá? A autoimagem é uma coisa muito angustiante. Nós adultos, pessoal, a gente se olhando no espelho o tempo todo, não é uma olhadinha rapidinha, não, para ver se o cabelo tá bom, não. Imagina uma olhada incessante. 1 hora, 2 horas. Pessoal, a câmera é isso. Já pararam para pensar nisso? A câmera aberta é eu me vendo o tempo todo, mesmo com a aula da Cássia, minha professora Cássia. Mas eu estou olhando para a Cássia, mas eu tô me olhando o tempo todo. Se isso, enquanto adultos, não é todo adulto que lida bem, Cássia. A questão da autoimagem do corpo, né? Imagina um adolescente que está se vendo o tempo todo. O quão angustiante isso pode ser. E aí eu não estou nem falando da timidez do espaço físico da sua própria casa. A gente vai entrar, porque pode ser uma timidez da questão da exposição do meu espaço. Estou preso no meu corpo, né? Na timidez de me olhar. E olha só, Cássia, eu fiquei refletindo o dado. Às vezes, eu ter que me encarar, né, vendo a câmera aberta, talvez seja o que mais me tira a atenção da aula. Porque eu não consigo parar de me ver.
Porque eu estou ali tentando, assim, me incomodado com os meus defeitos, o que eu estou entendendo como um defeito, nessa ditadura que a gente vive do corpo, né? Então, quando a gente fala de timidez, não é só uma timidez de aparecer ou não, são coisas muito profundas. Né? A gente está falando, Cássia, por exemplo, e tem relatos, pessoal, e se vocês conhecerem os relatos, deixa no chat também, de bullying. Então, por exemplo, está todo mundo de câmera aberta. Aí eu sou aquele aluno mais serelepe, né, mais atrapalhado, que gosta de zoar todo mundo e tira um print. Tira um print da cara da Cássia, bem quando ela arruma o nariz, ou quando ela dá uma piscada, quando ela faz um movimento brusco, uma captura de tela rende prints, isso rende memes, isso rende bullying, isso rende medo, isso gera angústia. Olha isso, gente. Né? Então, esse universo da timidez abarca, Cássia, coisas Muitos muito fatores, sérias, né? coisas muito sérias. Então, numa timidez ali, a gente tem uma questão muito grande para debater. Não é à toa, que eu acho que vocês, professores, também perceberam isso, Cássia, que foi o ponto mais tocado, né? Você concorda comigo? Eu concordo, Marta, e eu vejo uma boa oportunidade de nós, professores, trabalharmos, então, por exemplo, eu como especialista de matemática, sair um pouquinho ali do Perfeito. triângulo, retângulo, e pensar em estratégias, também ter esse olhar, né? Sim. Então, até trazendo aí as competências gerais da BNCC, trazendo essa ideia do autocuidado, né? Do socioemocional. Então, de alguma maneira, olhar olhar com outros olhos, né? Eu acho que é uma perspectiva que perpassa para a gente, que vai um pouco além do componente que a gente leciona, ou do objetivo em si daquela atividade, mas de um olhar muito mais amplo para esse estudante, não é mesmo? E uma coisa que me veio à cabeça quando você falou da paródia, Marta, é aquela velha história. Se eu diversifico também as minhas estratégias, eu dou oportunidades para os meus alunos se mostrarem dentro do que cada um se sente mais confortável. Sim. Então, se de repente um que é mais falante, ele vai fazer a paródia, vai cantar, vai dar até pirueta, eu tenho outro lá que de repente ele vai fazer um mapa mental, um pouco só ele, e trazer um trabalho bem legal. Então, Sim. também tem essa questão, né? É o que a gente chama de personalizar a aprendizagem, você variar as estratégias, né, para lidar com esses diferentes estilos de aprendizagem. E essa timidez, para a gente fechar a timidez, muitas vezes o estudante de câmera desligada, quando ele interage no chat ou com algum recurso, é o paraíso para ele, né, porque ele está te dando um recado assim, eu quero interagir, professor, eu só não quero aparecer. Né? E aí é como a Cássia disse, é uma oportunidade, essa palavra que você usou é central, uma oportunidade para a gente conversar sobre isso com os nossos estudantes. E por que não fazer um trabalho sobre bullying nesse sentido, fazer Perfeito. Combinados, né? Exatamente. Acho que são oportunidades que a gente não fazer, na realidade é o contrário, é pegar esse gancho e ir para além, indo além das câmeras fechadas, que é a nossa proposta, né, Marta? E aí pegando, gente, assim, nos extremos, a gente vai comentar um por um, mas vamos começar com os dois extremos, né? O que nos chamou muita atenção, gente, muita atenção? Que o desinteresse pela aula ficou por último, né? Então, a gente olha assim no montante, olha 15%, né? Em torno de 15% que relataram que não, o aluno ele não liga a câmera porque realmente ele não está afim, ele está desinteressado pelo que está acontecendo aqui. Então, olha como é que os outros fatores, que às vezes são até inerentes ao aluno, como a gente vai comentar, interferem mais. Então, e foram professores respondendo, né, Marden? Quer comentar um pouquinho? Não, isso é tão interessante, pessoal. Só para vocês entenderem a pesquisa, o professor podia marcar quantas ele quisesse aqui. Então, ele não era obrigado a escolher, né, Cássia, uma só, alternativa. Né? Ele podia escolher todas, ele podia olhar para isso aí e falar assim, mas é tudo. Todos são motivos, né? E mesmo podendo escolher, Cássia, uma minoria falou que é desinteresse pela aula. E a gente falou isso aqui no início. No começo da pandemia, se a gente fizesse essa pesquisa, eu acho que o desinteresse pela aula ia bater uns 80%. Mas são vocês, nós, a gente está entendendo que não é só isso. Para mim, quando eu olho esse dado, eu entendo o seguinte, nós percebemos que não é só isso. Não é só desinteresse pela aula. E olha, é até o menor das questões. Então, olha que interessante, pessoal. A gente falou tanto sobre engajamento, então o próprio professorado, colegas estão dando um recado. Não, talvez não seja desinteresse, talvez seja timidez e outros pontos. É claro, Cássia, que pode ser também desinteresse pela aula. E isso é um ponto que a gente tem que cutucar, tem que problematizar. Não é só isso, isso eu acho que é um consenso.
mas também pode ter esse ingrediente. O fato desse dado ser um dado pequeno também é interessante porque somos nós, professores, deslocando esse argumento. Né, falando, não é o desinteresse pela minha aula, né, pela aula dos colegas, mas isso não nos tira da reflexão de pensar o engajamento, de pensar estratégias que convidam esse estudante para as nossas aulas, mas que chama atenção, né? Eu até queria perguntar para vocês, se vocês também ficaram surpresos, né, se vocês concordam, mas foi o dado, assim, foi o item menos contemplado, né? Bacana. Bom, então vamos comentar todos aqui um pouquinho, né, Marcos? Porque eu acho que seriam boas reflexões, e aí cada um, dentro da sua realidade, acho que vale a pena pensar nisso, né? Na sua realidade, no seu contexto, na sua sala de aula, qual deles você acha que mais se encaixa? Como o Marney colocou, não é só um, né, gente? Acho que é tudo junto e misturado. Com certeza. Até porque cada dia a gente vai acordar, aquele aluno também acorda de um jeito, tem interferências dentro, assim como na escola, né, gente? Às vezes o aluno está com um super problema em casa, vai para a aula. Chega lá, o aluno está super disperso e às vezes não tem a ver necessariamente com aquela aula, mas tem a ver com coisas externas que estão acontecendo. Então, isso também acontece no presencial, vai acontecer no ambiente remoto também. Então, o primeiro que a gente colocou foi espaços inapropriados na própria residência, excesso de ruído, pessoas, cenário. O Marden trouxe uma questão de falar sobre a questão da imagem, né? E aí, nessa faixa etária dos anos finais, a gente pega do 6º ao 9º, também é uma faixa etária onde tem essa questão muito de grupo, de pertencimento, né? Então, ele sai ali da fase da criança, né? E já está ali entrando. Meu menino, a gente tem 11 anos, ele já se acha um pré-adolescente. Já é. Ontem eu comprei blusa para minha filha de adulto, eu falei, Jesus, agora eu morri. Então, assim, pensa que ele está ali também com essa ideia, né? De começar a se conhecer, de ter uma questão de pertencimento, você falou do crush, todas essas questões, né, inclusive hormonais, que passam por essa faixa etária. Então, e esse ambiente familiar, ele pode favorecer ou ele pode o quê? Desfavorecer. Né? E a gente tem que respeitar isso também. Demais. Pessoal, adolescente, vamos fazer uma reflexão aqui. Você que é mãe, Cássio, eu não sou pai. A mãe, quando aparece, é uma verdade, Cássio, vocês professores, o que o menino de 6º ao 9º mais tem medo na história dele, da vida dele? A mãe surgir na escola, ou não é? Levando um café para o filho, levando um trouxe um lanchinho para você. Apertando uma bochecha, eu te amo. O menino fica assim, meu Deus, mãe, faça tudo menos isso. Quando a gente está com câmera ligada, a nossa mãe está propensa a passar o tempo todo, Cássia, perto da gente, falar alguma coisa se o microfone estiver ligado, né? Então parece bobagem, mas não é, gente. E não é que ele tem vergonha da família, não, é a fase. É a fase, porque aí um vai zoar a mãe do outro que apareceu. E outra coisa, às vezes, Cássia, eu percebi muito isso, incomoda a própria família também. Como o espaço é inapropriado... Tira a liberdade, né, Tira a liberdade. Nem todo estudante nosso, gente, tem um notebook no quartinho dele, com a portinha fechada, trancada, tranquilamente. Primeiro porque tem família que gosta de dar uma fiscalizada. Então, fala assim, não, você vai deixar a porta aberta, eu vou dar uma olhada marota, aí aquela olhada marota... Fica feio eu confessar que eu faço isso ou não? Não, pega mal, viu, Cássio? Aí a olhada marota, a mãe aparece, né? Dando uma olhada marota na câmera, os meninos estão assim, olha lá a mãe Cássia lá aparecendo, o menino já morre. Já fala assim, pelo amor de Deus, já olha, mãe, o que é isso? Então, e às vezes quando a coisa é na sala, ou na cozinha, ou em algum lugar compartilhado, gente, passa o pai, passa a mãe, passa o vô, passa o cachorro, e a própria família fica assim, eu não posso passar aqui porque está tendo aula. Aí eu não posso nem estar de pijama. Você não pode estar de camisola de manhã, 7 horas da manhã, gente, porque vai atrapalhar, porque eu posso ser exposto. Então, estamos falando de uma questão de invasão até de uma certa privacidade. Sim. Né? Inclusive, juridicamente, existe toda uma discussão aqui, que daria um outro tema muito bom, né? Então, realmente, não é à toa que vários professores apontaram isso, o espaço inapropriado. Então, realmente, às vezes, é só uma questão de espaço. É apenas que vai casar, e eu já puxo essa com você, com a questão estrutural da conexão. A gente vai fazendo aqui um bate-bola, não na ordem exatamente, os problemas de conexão, 29%. Às vezes, a falta de espaço, gente, atrelada a uma questão estrutural de conexão, um abraço. Se todo mundo ligar a câmera, cai.
a plataforma. Você que é especialista nisso, gente, a Cássia grava aulas, ela é, assim, super especialista. Eu acho que você podia muito contribuir com a gente da conexão, né, de como que, às vezes, isso atrapalha demais, né, Cássia? E é angustiante, né, gente? Porque o aluno do outro lado, ele também fica querendo o quê? Né, ele não quer cair, tomar um tombo virtual, né? Sim. Então, ele fica ali passando. Eu acho que passa por tudo isso, mas eu acho, vamos lá, pensando, ok. Então, se eu tenho um espaço que, de repente, eu entendo que não está legal, o aluno não se sente confortável, por exemplo, a gente pode usar aqueles fundos que vários programas de aula usam. Então, a gente pode brincar, pode até criar junto com os alunos, né? Então, olha como é que a gente já pensa ali numa estratégia. Então, eu posso criar ali um template, por exemplo, e falar, turma, vamos lá, todo mundo vai usar esse aqui? E aí eu coloco todo mundo numa mesma página. Perfeito. E aí o professor pode fazer uma leitura de cenário. Se antes, sem esse template padrão, quantos abriam a câmera? E se eu coloco um fundo? E aí, quantos vão abrir a câmera? Excelente. E aí eu consigo ver. E a questão da conexão também, né, gente? A gente vê que, às vezes, vamos supor, todo mundo abre a câmera, a conexão fica ruim mesmo. E aí o professor pode fazer alguns combinados, né? De vez eu ficar 50 minutos com uma câmera aberta, em alguns momentos eu abro, divide por grupos, por exemplo. Enfim, eu acho que tem... A questão o problema vai existir. O que nós podemos fazer para, digamos, contornar essa questão, né? E aí, pegando um gancho um pouquinho, né? Então, a gente falou um pouco, algo mais externo, né, Marden? Sim. Que, assim, não é muito o aluno, às vezes, que vai decidir onde que ele vai poder estudar ou não, mas, enfim... Colocar o segundo aí, que é o que você trouxe também. Sim. Já, né? O medo de ser zoado pelos colegas ao aparecer, que entra nessa ideia também da timidez, que Sim. entra também na influência pelas câmeras desligadas dos outros. Exato. Que tem a ver muito com essa faixa etária também dos anos finais, né? Então, acho que os anos finais, acho que esse olhar do outro, né? Ser visto pela lente do outro, ou eu me ver o tempo todo, é um segmento que eu entendo que, por uma questão de desenvolvimento mesmo da criança, realmente é bem latente. O que você acha? Não, exatamente, você fez uma união perfeita ali. A questão da zoação, a questão da influência dos colegas, a gente passa muito por isso, né? Tudo está desligado, Cássia. Aí o primeiro que liga vai chamando todo mundo, aí eu ligo, né? Ainda mais se for um aluno mais influenciador, um aluno mais líder, se ele ligar a câmera, começam a ligar também, porque é isso, né? É normal isso, gente. Tudo que é o primeiro é mais difícil. Às vezes a gente está numa palestra e o primeiro a perguntar demora. Já reparou? Vocês têm perguntas? Aí ninguém tem, Cássia, pergunta. Aí um custa levantar o dedo, eu tenho. Quando um levanta o dedo, acontece o quê, Cássia? Todo mundo começa a perguntar. Porque é um efeito social, né, de influência. Então, eu acho fundamental a gente falar sobre isso. A questão socioemocional, acho que ela está na timidez, está nesse medo do bullying, está numa questão do outro que você comentou, muito ligada a essa questão do corpo, sabe? Assim, eu gosto de uma menina, acho ela bonita, eu acho o menino bonito, eu preciso estar apresentável, mas a aula é 7 horas da manhã, não deu tempo de eu me arrumar bem, então hoje eu não estou com o cabelo tão bom. Gente, são muitas as angústias, né? E são muitos os bullying e as zoeiras. Às vezes, Cássia, eu ouvi um relato de um estudante em setembro, que ele ligava a câmera, e a professora, tão emocionada, elogiava ele. Ai, que lindo, você ligou, você está tão lindo. Você ligava, fazia um efeito contrário, aí o WhatsApp dele, no minuto que a professora elogiava, na melhor das intenções, a professora estava feliz, porque ele era o único coitado lá que ligava. Aí ela falou, você é lindo, você está lindo, você está maravilhoso. Aí pronto, o WhatsApp dele é o queridinho da professora, o lindo, o menino nunca mais ligou a câmera. Então, são coisas pequenas que para eles não são pequenas. Sim. São coisas enormes, né? Então, acho que esse dado ele mostra uma dimensão estrutural, Cássia, de conexão de espaço, né? Uma questão socioemocional do eu e do outro, uma questão pedagógica que, incrivelmente, foi a menos apontada. Que é a questão do desinteresse pela aula, desinteresse pelo estudo, né? O foco menos apontado pelos professores, que chama uma discussão metodológica. Né? Com certeza, mas então, enfim, é tudo junto e misturado, né, gente? Acho que se você pensa em outros que não estão aí, que coloca no chat pra gente. Sim. Que aqui fica mais difícil a gente ler o chat, né, em tempo real. Eu e Marta combinamos assim, nós vamos ficar lendo em tempo real, não, Marta, nós vamos ficar meio ansiosos, né? Isso. Mas assim. Vai querer interagir, falar, né? Mas assim, é muito legal, gente. Então, vamos lá, caminhando um pouquinho aqui. Vem aí a última pergunta que a gente fez, né? Então, a gente queria entender um pouco assim, para aquele professor,
o quão que ele julga que estar ou não a câmera ligada impacta na sua aula, o quanto que para ele é essencial, aí no olhar do professor, né? Então, numa escala crescente de importância, então, ou seja, 1 é menos importante, é o Cássia, para mim eu não ligo, então eu, professora Cássia, se tiver a câmera ligada ou desligada, para mim não me afeta. E o 5 seria para aquele professor que afeta, porque também tem isso, né, Marden? A gente está falando da visão do aluno, mas tem a visão do professor, Sim. quem se incomoda mais ou se incomoda menos, né? O quão fundamental para suas aulas as câmeras estarem ligadas. E aí, olha que interessante. Então, só reforçando para todo mundo entender essa escala que a gente fez. Quando eu tenho 1, que foi 5,60% mais ou menos, o professor entende que estar a câmera ligada para ele não é um ponto. Então, assim, isso não é o que eu vou avaliar se a minha aula foi boa ou não, se eu tive ou não tive engajamento, isso para mim não é relevante. Quando eu tenho 5 e que foi mais, né, um pouquinho mais de 50%, o professor entende que para ele, assim, nossa, não existe uma aula boa para mim se a minha câmera se a câmera dos meus alunos está desligada. Eu acho interessante, porque eu acho que o extremo não é legal. Né? Você achar também que tá bom, todo mundo está fechado, eu acho que também não é legal, porque isso pode estar trazendo indícios para a sua estratégia, e eu acho que tem que fazer essa leitura. Sim. Agora, você também condicionar, né, Marda, a sua aula no outro, se a câmera tá ou não está ligada, eu acho que também é um pouco... não é só isso, tem muito mais coisa e muitas outras formas de interação que não necessariamente passam por uma câmera ligada. Sim, eu sempre fico pensando, Cássia, no que o professor entendeu como fundamental, né? Porque a gente perguntou o quão fundamental para a sua aula é a questão da câmera, e ele, né, mais de 50% é fundamental, é muito fundamental, né? E aí eu acho que é uma reflexão que eu fico tentando me colocar, até respondendo assim, é muito fundamental, acho que eu iria no 4, e se bobear eu iria no 3, eu ficaria entre o 3 e o 4, Sim. né? Agora, realmente, quando a gente coloca 5, o recado do professorado, eu acho que o recado nosso é o seguinte, poxa, eu preciso olhar esse meu estudante no olho. Por mais que eu concordo com vocês dois, que o engajamento é importante, não se dá só com câmera aberta, ok, mas eu sinto falta, né? E aí eu acho que aí você provocou bem, aí é uma questão nossa. Porque eu e a Cássia aqui, embora não somos adolescentes, a gente está tentando olhar muito com o olhar deles, né? Mas agora é a hora da gente falar da gente. Mas assim. falo por você, gente, que eu sou adolescente, Você, né? Passam 18 anos. Agora é a hora da gente falar da gente, assim. Poxa, ok, concordei com vocês e tal, mas é muito importante. Poxa, eu sou professor, colegas estão aí há 20 anos de sala de aula, sabe? 30 anos de sala de aula, nunca se imaginaram numa aula remota, gente. E aí realmente se deparam, né, Cássia, há um ano atrás, com tudo desligado, com um monte de bolinha, pega, dói, e né? Às vezes a câmera ligada é uma forma que o professor tem de provocar o engajamento dele mesmo. Sim. Por que eu digo isso, né, Marda? Eu falo assim, quando você está falando para uma câmera, você não está vendo uma pessoa. Então, você meio que na sua cabeça, você tem que, de alguma forma, imaginar Sim. que existe uma outra pessoa que está ali. Como a gente está fazendo agora, com os colegas, né? Então, aqui a gente está imaginando os professores que a gente conhece, todos esses 650 que nos ajudaram a responder. Então, isso também não é fácil para o professor, né? Então, às vezes, assim, a câmera aberta é o que traz um conforto, um aconchego para esse professor. Agora, também é um processo. E aí, uma pergunta que a gente faz no início é por que ainda falar disso? Porque aí a gente já tem, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, que a gente não voltou ainda nesse modelo, a gente tem mais de um ano para treinar, para criar estratégias, para se acostumar. E é uma mudança mesmo de pensamento, né? Nesse sentido. Exatamente. Eu penso assim, sabe, gente, que quando você olha um estudante com a câmera aberta, são sinais que ele te dá também. Às vezes a reação a uma piada, a reação a um exemplo, um jeito muito sutil, a gente é professor, sabe disso. A gente olha ali, tá dando certo, né? Ou então, não tá dando certo. Isso faz falta, gente. Ninguém aqui vai falar que não faz. Quando eu e a Cássia, a gente provoca assim, que a câmera não é tudo, a gente não tá falando que ela é nada. Com certeza. A gente não está falando assim, que é isso, para que câmera? Não. A gente está falando que dá sim para ter um engajamento, uma interação e a gente sentir o calor mesmo com a câmera desligada. Isso nós vamos defender, né, Cássia? Mas a gente defende isso ao mesmo tempo em que a gente sabe que nada substitui o olho no olho,
né? Por isso que a gente fala, nada substitui o presencial, né? Então, acho que o recado, a provocação aqui, eu como professor, e provoco vocês também, é que a gente possa pensar um número 4, né? Ter um equilíbrio, né, Marta? Eu acho que uma Isso. palavra que resume muito o que a gente está discutindo é ter um equilíbrio. Sim. Né? Você não pode pensar nos extremos, sempre aberta, nunca fechada, né? Tipo assim, eu condiciono a minha aula no outro e não na estratégia que eu uso. Sim. Eu acho que talvez a grande diferença quando a gente fala da aula síncrona é porque tem a ver com quando eu estou no presencial, a gente às vezes, né, você explanou alguma coisa, deu uma atividade, aí você vê aquele franzir de testa, Isso. você vê aquele aluno tipo assim, oi? Né? E aí você vê um aluno mais disperso, aí você consegue, de alguma forma, ter um feedback mais rápido. Sim. De falar, opa, deixa eu voltar nesse assunto, opa, peraí, eu não estou conseguindo o engajamento do meu aluno, deixa eu mudar a minha estratégia. E é engraçado, né, Marta, que a gente está discutindo a questão de sala de aula, mas eu estou aqui falando e eu pensando, nós passamos por isso, né? A gente, com a assessoria das escolas parceiras, mudando. Sim. Quantas vezes nós dois discutimos assim, como que eu vou fazer uma estratégia de engajamento desse professor? Sim, exatamente. Né? Eu vou criar as ferramentas que a gente vai sugerir aqui, nós também usamos, né? E foi um aprendizado também para nós. Demais. Né? E a gente, como a Cássia disse, atua muito com vocês e trocando, fazendo formação, e muitas vezes as câmeras estão desligadas, né? E eu, de verdade, eu nunca me senti incômodo, né? É claro que quando tá todo mundo desligado... A gente fica super feliz, né? Quando tá todo mundo desligado, fica um incômodo um pouquinho, sim. né? E quando tá todo mundo ligado, você vê uma felicidade. Então, aí eu fico pensando, poxa, é lógico que é importante, né? Mas aí, a minha dica, pessoal, é não sofram tanto também, sabe? A gente tem que sofrer menos, né, Cássia? A gente que é professor, a gente sofre tanto, né? Fica numa angústia, assim, poxa vida, tá todo mundo desligado, não estão nem aí. Não quer dizer isso. Eu acho que isso que é legal, né, Marta? Pra gente não fazer uma leitura do desligado, quer dizer que é comigo. Exatamente. Não personalizar isso, né? Sou eu, professora Cássia, que os alunos não querem interagir, é a minha aula, é o meu assunto, é o meu... Sabe, acho que é da mesma forma que nós passamos por isso ao atender uma escola, e eu já tive experiência de escola com todo mundo de câmera aberta, e que no final das contas eu não tive engajamento, ninguém abriu o microfone, ninguém respondeu um chat, e já tive o contrário também, né? Uma escola com, uma vez, mais de 80 professores, né, a gente debatendo, que as câmeras estavam fechadas, mas assim, a gente fez um recurso de um Padlet e tal, e assim, eu tive muitos comentários riquíssimos. E aí tem nessa questão, qual que é a melhor forma que a pessoa se comunica? Cada um se comunica. Tem gente que adora escrever, tem gente que adora áudio, né? Marta, por exemplo, ele adora áudio no WhatsApp. Isso. Aí é ou não é? Exatamente. Então, assim, cada um é de um jeito, né? Isso. Outro dia uma pessoa falou assim, não, eu odeio o WhatsApp, eu não gosto de fazer nada pelo WhatsApp. Eu já adoro, né? Nisso a gente combina, né, Marta? Assim, 100%, né? Exatamente. Bom, gente, caminhando aqui um pouquinho, então. E aí, o que nós trouxemos pensando em tudo isso? Tá, a gente já levantou qual que era a frequência, a gente já perguntou o quanto era importante para o professor, quais eram os principais motivos. Então, pensamos em uma ordem, né, de periodicidade, quantidade e muito mais as causas, que eu acho que é o que mais importa, a gente entender por que acontece e, a partir disso, agir em torno, né? E aí nós pedimos aos professores, né, para compartilhar conosco quais estratégias eles estavam utilizando para provocar esse engajamento. Marta, foi muito legal, né? Nossa. Confesso, bastidores. Foi difícil ler as mais de 600 respostas e fazer um filtro. Sim. Tinha muita coisa bacana aqui, gente. Muita coisa mesmo. E foi legal porque, como a gente fez essa leitura, ontem à noite, né, Marta, a gente ainda fez, o fórum estava aberto, a gente fez uma triagem, e foi legal porque está muito coerente com tudo que a gente pensa, com tudo que a gente vem estudando, com o que as pesquisas falam também. Então, foi legal, né? Nem todo mundo estava tão confortável, a gente trouxe uma aqui. Isso. Então, vamos compartilhar com vocês. Gente, esse material a gente vai colocar daqui a pouquinho, vocês vão ter, tá? Acesso, a gente colocou ele mais para vocês também lerem um pouquinho que os outros professores e façam um convite agora, gente. Vai aí no chat, coloca para você, professor que está nos ouvindo agora, qual é a estratégia que você mais utiliza para promover esse engajamento dos seus alunos? Aí nós não estamos nem falando mais de câmera, né, Marta? Exato. O que você faz para engajar os seus alunos numa aula síncrona? Com câmera ou sem câmera? Exatamente. Então, olha aqui, gente, pegando esses dois aqui, ó, aulas mais criativas, metodologias ativas, né? Então, por exemplo, posso colocar uma sala de aula invertida, né? Uma situação problema, uma rotação
uma estratégia envolvendo rotação. Aqui no segundo, adorei essa, perguntas de cunho coletivo, né? Vamos aproveitar aqui a nossa assessora Cecília, adoro uma frase, qual que é? Boas perguntas geram boas respostas. Temos que ser professores mais de perguntas e menos de respostas. Então, fica aí, Cecília, beijo para você. Então, olha que bacana que a gente tem aqui, metodologias ativas, mais criatividade, né? Atividades lúdicas. Marden fala muito uma frase que é qual? Beber na fonte dos anos iniciais da educação infantil, trazer um pouco ali essa leveza, às vezes, para os anos finais. O que você acha sobre isso? Não, especialmente o 6º e 7º ano, né? Eu acho fundamental. Às vezes a gente observa, pessoal, que essa questão lúdica, ela vai saindo de cena. Até já no 4º e 5º ano dos anos iniciais, né? 6º, 7º, 8º e 9º, a gente vai meio que abandonando, partindo de uma premissa que o estudante não vai gostar. É uma premissa falsa, eles vão gostar. Né? A gente gosta, Marden, claro, né? Eles, né? Lúdico não é infantilizar. Sim. Muita gente faz essa confusão, Cássia. Lúdico parece uma coisa infantiloide, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu acho que é uma boa reflexão e os professores comentaram muito isso, né? E eu queria comentar rapidamente a pergunta. Até porque a gente vai fazer muito, oferecer para vocês estratégias que envolvem perguntas. A pergunta é tudo. Quebrar a aula em alguns momentos com perguntas, você gera um engajamento automático, né? E gera um diagnóstico. Dependendo da pergunta que você faz, é um diagnóstico de aprendizagem, inclusive. A gente vai tocar nesse ponto. Então, são colegas, são vocês comentando isso também. Olha, eu faço pergunta, né? Eu direciono, eu incito, olha que interessante essa frase, incitando um posicionamento. Não é só uma pergunta assim, sim ou não. Né? É incitando um posicionamento. Concorda ou discorda aqui do professor? Concorda ou discorda dessa charge ou desse vídeo? Por que eu concordo ou discordo? Por quê? O que vocês acharam? Perguntas também que seja dessa ideia sim ou não. Exatamente. Né? Acho que essa ideia que a gente brinca, né? Boas perguntas geram boas respostas, mas isso é extremamente importante, muito, né? Muito. Eu tenho perguntas que vão promover a minha fala e o aluno vai ter que construir um raciocínio, e tem perguntas que é mais diretaça. Sim. E aí também tem o seu momento, obviamente. Lógico. Mas aí depende da intencionalidade pedagógica do professor também, né? Exatamente. Gente, aqui nós colocamos na íntegra, né, Marda, assim, e a gente agradece mais uma vez, assim, muito, muito obrigada mesmo aos professores que tiveram ali, gastaram seus minutos, né, Marda, colocando. Vou falar aqui, ó, vou começar pela última, PowerPoint, plataforma Bernoulli, quadro, vídeo, jogos, Jamboard. Então, olha que o tanto de estratégia, né, que esse professor pensou. E aí pensa, Marta, se eu estou de repente num vídeo, eu tenho aquele aluno meu mais tímido, que ele não vai gostar tanto de fazer, mas de repente o jogo online ele vai adorar. Não é isso? De repente o Jamboard que ele vai colocar, não vai aparecê-lo, ele vai se dar super bem. Então, se eu diversifico as estratégias, eu também possibilito diversas habilidades e acabo pensando aí nas formas que cada um tem ali. Comenta pra gente Isso. E aí, pessoal, a importância da gente falar desses recursos digitais também, né? Eu sei que não é o foco total aqui hoje, mas acaba que a gente sempre entra nessa discussão, né? Com essa educação pandêmica, a gente acelerou muito o nosso contato, né, Cássia? Com essas ferramentas digitais. Citaram aqui o Google Jamboard, né? E tem outros, nós vamos citar outros recursos. Isso nos ajuda muito, né? Isso ajuda a engajar. E o nosso Meu Bernoulli, ele pode ser estratégico nesse ponto também, viu, pessoal? Porque ele pode ser um hospedeiro desses recursos. Você deixa um link ali, no meio da sua aula você pede para o estudante acessar o Meu Bernoulli para acessar alguma coisa que você deixou. Então, vamos seguir aqui, olha só, os recursos de novo aparecendo. Na segunda, uso de recursos conhecidos dos alunos. Olha a preocupação do professor aqui. E eles podem ajudar, né, Marta? Claro. Porque às vezes o professor fala assim, poxa, mas eu não domino esses recursos, porque vamos combinar que nessa faixa etária eles têm, né, um aprendizado aí no mundo digital muito maior até do que o nosso. Sim. Mas olha que estratégia legal, pedir para que eles tragam sugestões, né? Sim. Então, seria uma boa ideia também. A linguagem apropriada, isso é uma Perfeito. questão interessantíssima, né? Utilizar uma linguagem apropriada, não só linkando o conteúdo com a realidade dos estudantes, mas o recurso que você vai utilizar também, né? E aí, eu chamo muita atenção para aquela primeira,
da interação, de novo a pergunta chegando, e esse professor ou professora, ele foi dando exemplo, olha só, mostra a sua tarefa aí, ligue a câmera para dar sua opinião, manda no chat, então... Aqui é legal que ele falou, fala no microfone ou mande no chat, ou seja, Isso. respeitando também essa questão Perfeito. da individualidade, de como que o aluno se sente mais confortável para interagir, né? Muito legal. Eu também gosto muito da ideia da linguagem apropriada, sabe, Marta? Porque, assim, se a gente não conhece o nosso aluno, a gente acaba tendo menos engajamento. Se eu conheço a minha persona, então se eu paro e penso assim, como que é meu aluno de sexto ano? Quais são seus gostos? O que ele está aí? Qual, a linguagem que eu tenho, às vezes, para atingir um aluno do sexto não é a mesma que eu tenho para atingir um aluno do nono. Vou fazer um exemplo aqui que passa até por nossas relações. Né? Então, por exemplo, tem gente que é mais eufórica, tem gente que é mais carinhosa, tem gente que é mais cismada, tem gente que se... Né? Então, assim, a gente, nas nossas relações, nós também aprendemos isso, né? Então, por exemplo, quando eu quero uma ajuda do Marden, eu sei como que eu tenho que falar com o Marden para atingir. Né? Então, assim, as meninas da gestão que trabalham comigo sabem que eu já começo assim no miudinho, olha, fulano, tá tudo bem, você tá tão bonita. Enfim, estratégias, né? A gente vai usando estratégias e isso também para os alunos. Essas linguagens, pessoal, eu chamo vocês para uma reflexão, sabe? Até como professor. Quais são os youtubers que os seus alunos estão assistindo? O que eles estão vendo? O que eles estão consumindo? Que música? Quais são os seriados? Né? Que filmes estão aí na moda deles? Se a gente não souber nada dessas perguntas, assim, nossa, realmente, nunca parei nem para pensar, tem alguma coisa aí. Não estou dizendo que a gente tem que mergulhar nisso, né? Porque tem uma questão geracional, a gente não tem que ficar assistindo tudo, mas se a gente não conseguir dar nenhuma notícia, né, Cássia? Nada, eu realmente não sei que música, eu não sei falar um filme, não sei dar exemplo de uma música, de um YouTube, é um sinal que tem um certo abismo entre nós e eles. E se tem esse abismo de linguagem, de cultura, esse abismo vai impactar na nossa metodologia. Vocês não têm dúvida disso, né? A gente vai ter dificuldade de fazer a ponte, a tão sonhada ponte entre os conhecimentos historicamente acumulados e a realidade do estudante. E usar em benefício, né, Marta? Vou passando aqui, mas para a gente comentar, quando estava na febre do Minecraft, né, por exemplo, ele é um jogo que ajuda muito, por exemplo, em matemática e em geometria. Sim. Porque você tem questão espacial, que é difícil, às vezes, né? Você pensar no desenho. Você tem uma questão de... Você pode trabalhar área, perímetro. Aí você pode trabalhar uma questão de coletividade, do construir junto. Enfim, tem N coisas que você pode usar lá. Então, por que não? Algo que estava ali numa febre, que ainda está, né? Pelo menos meus meninos têm... Gente, só para contextualizar, meus meninos são um pouquinho menor, por isso que eu abro a porta, tá? São 8, 9, 10 anos. Então, assim, por que não utilizar essa linguagem para propor uma atividade onde que eu vou trabalhar alguns conceitos da matemática, mas eu vou trazer algo que está ali dentro. Exato. No caso de história, às vezes um documentário, um seriado, ou um filme que tem um viés nesse sentido, e aí isso seja um gancho, por exemplo, para uma discussão em sala de aula, tá muito bacana, e hoje né? a gente tem recurso, você falou de filme, documentário, etc., que você consegue, dentro desses vídeos, criar uma pergunta dentro do vídeo. É fantástico. E cortar o vídeo. Vou citar aqui o Edge Puzzle, né, que é muito conhecido, a gente vai deixar no chat aí para vocês. Você consegue, tem aquele documentário longo, 1h10, né? Você só queria 20 minutos, 15, você consegue cortar, ainda consegue interagir dentro do vídeo com o estudante. Fazendo perguntas chaves ao longo, né? No momento que você quiser no vídeo, você joga uma pergunta, né? E aí você tem uma métrica, um relatório. Então, e um hoje diagnóstico, né, Marta, que você trouxe. Né? Porque às vezes eu posso colocar perguntas ali bem chaves e que aquela resposta traz também para um professor o que o aluno conseguiu inferir ou ir além do que, de repente, aquele vídeo trouxe. Exatamente. Né? Muito bacana. Olha aqui, gente, caminhando mais um pouquinho, jogos, nuvens de palavras, com discussão, slides, vídeos, jogos, né? Atividades no Docs, Jamboard também. Então, de novo, apareceu a questão da tecnologia em alguma medida, né? E fazendo só um parêntese, é claro que tudo isso também, a gente sempre tem que pensar no presencial, né, Marden? Claro. Como é que eu posso fazer isso também numa aula presencial? Né? Eu acho que isso também é importante. Comenta aí pra gente. E aí é interessante ver as repetições, né, pessoal? São os colegas ali traçando as suas estratégias. Então, aula dialogada, análise de situações, problema. Tem professor, Cássia, que começa com um problema.
A aula dele, ele dá bom dia, como é que vocês estão, tudo bem? Joga uma pergunta provocadora lá, deixa todo mundo... Aí de a pessoa, cabelo em pé. de cabelo em pé, curioso, o pessoal já formula uma hipótese, né? Pode ser no chat ou pode ser com o microfone aberto, e às vezes, pessoal, até melhor no chat, né? Porque se cada um for abrir o microfone com ruído... Falar atropelando, exato, né? é sexto ano, então, né? Então, às vezes, é melhor deixar no chat ali, ou então mostra um experimento, o estudante, às vezes, gravou um experimento numa sala de aula invertida que você pediu, ele gravou antes, e ele vai apresentar o experimento dele, mostrar o videozinho dele que ele gravou na sua aula síncrona. Então, flashcards, que é um quiz, a gente vai falar muito de quiz aqui, o quiz é muito estratégico. Então, olha que interessante, os professores vão, aqui a gente tem variadas estratégias, às vezes repete um recurso, né? Algumas questões volta e meia sempre aparecem que é interação, tá vendo? Então, trabalhar com conteúdos fundantes, começar a aula sempre com algo que gera uma discussão, que a gente acabou de dizer e olha ali, ó, que desperte o interesse, né, Marta? turma. Por quê? Se faz sentido para o aluno, gente, eu acho que a gente já está no meio do caminho. Se o aluno viu o significado, se ele entendeu o que ele faz sentido para ele, né, ele despertou aquele interesse, eu já estou, digamos assim, com 50%, 60% do meu caminho já trilhado, né? Então, muito mais fácil. Eu tenho que encantar esse aluno, né, Marta? Sim. E nos anos finais, eu vejo que isso é uma tarefa, vamos dizer assim, bem importante do professor, sabe? Ele encantar esse estudante, colocar esse estudante bem no centro, como também responsável pelo seu processo de ensino-aprendizagem, que eu acho que é muito importante, para que ele chegue também na próxima etapa no médio, um estudante muito mais ativo em todo esse processo, mais autônomo, né? E o encantamento, aí é uma opinião minha, viu, Cássia? Eu acho que ele se dá muito no início. O início é muito importante, né? A gente tem sempre aquele momento da aula, que eu brinco assim, que é o refrão da aula. A música não tem um refrão, a aula também tem um refrão, né? Mas o refrão, vamos dizer assim, ele é um momento teoricamente mais importante, é um ápice da aula, é o ápice do filme, sempre tem isso. Mas o início, que não é o refrão, ele é tão importante quanto. Porque é uma quebrada de gelo, é uma descontraída, é uma hora que você surpreende o estudante. Ele sempre está esperando menos. Pode reparar, o estudante está sempre esperando que você vai chegar lá e vai começar a falar, né? Então, vamos lá, crise de 29, né? Aí você começa a falar, quando você o surpreende com uma pergunta, alguma coisa que provoque algo, você já tem meio caminho andado, igual você falou, para o engajamento, que é o nosso foco agora. Né? E, de novo, incentivo, né? Participação pelo chat. Só um comentário antes, aquele ditado, né, Mar? A primeira impressão é que fica. Eu não concordo com ele 100% não, porque não é assim. Sim, mas, querendo ou não, esse início, esse impacto, é o que eu falei, ele já facilita, né? O aluno já abriu o coração ali para tornar na aula. E aí cabe a equipe como um todo meio que continuar ali fazendo esse engajamento. Pessoal, uma coisa que chamou muita atenção minha do Marta é que, de uma forma geral, né, os comentários foram muito positivos, né, Marta? Assim, de uma forma geral, assim, foram bem repetitivos no sentido das estratégias, inclusive alguns bem recorrentes. Mas aí teve um que nos chamou a atenção. Foi de verdade, quase que um filho único, assim, tipo assim, ó, tentei muitas e fracassei em todas. Então, um recado para esse professor: não desista. Sim. Gente, mais do que tudo é persistência. E aí, fazendo uma leitura inversa, nós aqui, educadores, vocês, professores, quantas coisas a gente nem imaginava que iria fazer há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. E quantos que a gente já fez hoje? Eu sei que a maioria aqui de nós já estamos muito mais acostumados com o ambiente tecnológico que antes a gente não tinha. Há um tempo atrás, eu não fazia uma apresentação no Canva. Hoje eu estou me achando a design. Então, assim, são coisas que a gente vai criando. Então, primeiro ponto, né? Eu acho que a primeira dica é essa: não desista. E segundo, peça ajuda. Converse com seus pares, converse com a gente aí, procura nas redes sociais. Se você é da escola parceira, nos procure. Mas eu acho que, principalmente, a conversa entre os pares, entre professores, de falar assim: Marta, eu estou com muita dificuldade nesse sentido, o que você me sugere? E isso, gente, eu vejo, às vezes, o professor pode entender como uma fraqueza, ou, né, acabar falando assim, né, eu estou com essa dificuldade, mas eu não vejo desta forma, sabe, Marta? Porque, querendo ou não, cada um tem ali o que lhe é mais caro. O que você pensa sobre? Não, eu me vi nessa frase, gente. Olha, essa é uma reflexão que vale a pena. A gente está entrando na reta final. Tentei muitas e fracassei em todas. Pessoal, atire a primeira pedra quem não usou uma ferramenta e errou e deu tudo errado. E que você falou: gente, por que eu fiz isso? Quantas vezes? O meu Kahoot lá, velho de guerra, os primeiros usos, só fracasso, gente. Né?
tentei uma sala de aula invertida lá pelos anos de 2014, ninguém engajou em nada, Cássia. Pessoal, se a gente fracassou, porque a gente tentou. E não é, a palavra fracasso foi forte, né, que o colega usou, mas não é fracasso, não. Porque ele tentou, ele aprendeu, e como a Cássia disse, nós, professores, a gente se ajuda muito. Sabe, no cafezinho nosso, agora no WhatsApp, né? Porque a gente não está no cafezinho mais, aos poucos a gente está voltando, mas aquela sala de professores, o cafezinho, Cássia, o que você está fazendo? Você usa um tal de um Jamboard lá, citaram um tal do que é isso? Né? Eu nunca vi, me ajuda. Isso é muito forte para nós. A gente fala em formação continuada, que é fundamental, mas a formação continuada também é o nosso dia a dia. Também é um bate-papo que a gente conversa despretensiosamente, que parece um almoço. Você troca uma ideia ali, quando você vê, tem um gatilho, e é só tentando. Vai dar errado, com certeza, as primeiras. E nós claro, aprendemos muito com os erros, né, sem Marta? dúvida. Eu acho que errar, ele faz parte de todo o processo. A gente não fala isso dos nossos alunos, que o erro é um elemento do processo? Para nós também. Para nós também. Eu acho que é fazendo ajustes finos mesmo. Então, você tentou, às vezes, com uma linguagem um pouco mais rebuscada, de repente, tenta uma linguagem um pouco mais acessível, e aí entra também no que a gente falou, de conhecer um pouco esse aluno. Às vezes, eu estou usando uma linguagem que, assim, a atividade em si ela é bacana, mas eu estou numa linguagem que está me se distanciando. Então, às vezes, gente, não é mudar a atividade, mas às vezes é até a forma, é a maneira, né? Às vezes é um pouco mais numa linguagem próxima nele, né? E aí, gente, nós discutimos tantas coisas agora e eu e Marta pensamos, tá, ok, diante de tudo isso, o que a gente pode levar como sugestão para esses professores? É claro que a gente... Vou contar aqui bastidores, nós colocamos várias, aí o Marta falou assim, não, vamos tirar isso, vamos tirar aquilo. Aí eu falei, não, Marta, eu acho que ficou grande, porque se deixar, a gente grava aqui, mas sim, a gente faz aqui junto com vocês, muito tempo, né, gente? Eu e Marta gravamos muito vídeo para vocês, outro dia eu falei com a Marta assim, Marta, vamos gravar um material legal para a gente deixar para os professores, sim, né? Então, pós esse encontro que a gente está aqui no Conexão Bernoulli. E aí eu falo, e o que fazer para engajar os estudantes? E aí, Marden? Pessoal, essa é a pergunta, né? Essa é a grande pergunta. Isso tanto no remoto quanto no presencial. Então, esse é o nosso fio condutor, né, Cássia? A gente pegou a câmera como um gatilho, perfeito, como um pano de fundo para chegar aqui na nossa reta final. E a gente não podia sair sem deixar a sugestão. Embora os colegas já deixaram para nós aqui nas falas, mas a gente quer então sistematizar e a gente vai escolher algumas, como a Cássia disse, tem um material também que vai vir com mais outras que não estão aqui para deixar uma coisa mais robusta para vocês e também estamos aí, né, Cássia? Nas redes sociais, no Bernoulli, gostei demais, eu quero uma coisa específica sobre isso. Então, a gente faz formação, a gente vai até a escola, né? Então, é um gostinho de quero mais que a gente vai deixar hoje aqui. Com certeza. Vamos começar com as estratégias, todas simples, né, que a gente escolheu. Marta, igual eu falei, hoje, como é um evento ao vivo, realmente fica mais difícil a gente colocar todos, né? Porque senão a gente faz a mesma coisa que nós falamos para não fazer, né? Às vezes horas e horas e tal. Mas depois a gente vai deixar um material bem bacana para vocês. E aí, falando nele, tá aqui, tá? Então, já printa aí. Coloca, escaneia o QR Code ou através do link que está aqui no finalzinho. Então, esse material, ele vai ter a nossa apresentação, né, Marta, para quem quiser revisitar. Isso. E aí nós colocamos mais situações aqui, tanto de estratégia, mais falas dos professores, que a gente entendeu que isso também é bacana, sim, né, Marta? Porque, de alguma forma, você se identifica. Então, tem um material bem legal aqui para vocês. A gente vai colocar aí também no chat o link que vocês podem baixar, usar bastante e mandar para a gente outras sugestões, né, Marta? Exatamente. Qual que é a nossa primeira aí? Então, aula síncrona ativa, Cássia. Pessoal, olha só, a gente defende esse conceito de aula síncrona ativa. Entenda o síncrono como presencial 50 minutos ou remoto 50 minutos. É o momento ali ao vivo, igual a gente está aqui agora dando a cara para bater, igual a gente fica com o nosso estudante. O que é uma aula síncrona ativa? É você dividir aquele momento, geralmente pode ser até expositivo, né? Em tempos, em estratégias diferentes. Então, a gente começa uma aula ativa com uma revisão. Por quê? Eu brinco muito, Cássia, com a Netflix, ou essas plataformas que a gente vê série, e aí a gente vai vendo série, e a série fica um tempo, né, pessoal, para a temporada atualizar, é ou não é verdade? Depois, você vai retomar a temporada, eu sou assim, não sei você, eu não lembro mais de absolutamente nada, Cássia, do que eu vi da temporada anterior. Acho que todo mundo já fez isso, né? Resgatou um pouquinho, mistura o personagem, mas quem que morreu? Aí a outra, né? O que a Netflix faz? Recapitula, recupera,
né? Ela entrega isso para a gente pronto, claro, mas a gente está pegando essa metáfora para a gente... A neurociência hoje nos ensina isso, né? Neurologicamente, você religar um pouco conhecimentos e conceitos das aulas anteriores é fundamental para você adentrar naquele momento dos 50 minutos, vamos dizer assim. Então, aqui já cabem várias estratégias que a gente vai comentar com vocês, mas é fundamental, pessoal, começar a aula recuperando alguma coisa. Às vezes você não tem o que recuperar, você está começando, então já lança uma pergunta. Mas eu não tenho o que recuperar, às vezes, da aula, mas eu posso pensar no conhecimento prévio do aluno, também, por exemplo. Exatamente. Né? Então, assim, no caso, se é um assunto novo, eu posso usar a revisão, não no sentido de revisar algo já abordado, isso, mas no sentido também de fazer esse levantamento do que o aluno já conheceu sobre aquele tema. Né, qual que é o conceito inicial dele sobre aquele assunto? Eu vou falar, me ajuda aqui, Marta, crise de 29. Então, eu posso, de repente, esse aluno, poxa, ele também está aí. Recuperar o liberalismo, o que ele entende então, por liberalismo. Exatamente. Então, às vezes, não é aquele assunto específico, mas são assuntos, por exemplo, que estão associados, claro, de forma direta ou indireta ao que eu vou explanar, ao que eu vou trabalhar naquele momento. Eu chamo isso de aquecimento do jogo, sabe? Você tem que aquecer para jogar, né? Gente, o Marco já foi jogador, tá? Já, não, aí você abafa, viu? Então, você aquece, você alonga, né, pessoal? Então, isso não faz sentido demais. Isso, a neurociência tem nos ensinado muito isso. É muito importante porque as sinapses vão se ligando ali. O estudante, ele consegue estar mais inteiro para aquela exposição que vai chegar. Ao invés de você já começar já mandando ver, e no meio da sua fala você vai tentando recuperar, né? Recupera primeiro 10 minutos, não é coisa de 20 minutos, 30 não, senão sua aula... É colocando todo mundo numa mesma página, nivelando, né, provocando, recuperando, a gente vai comentar, tá, mas como fazer isso, né? Você deve estar perguntando, dá uma ideia aí, né? A gente vai dar agora. E a síntese ali no final, vamos imaginar assim, você já iniciou de alguma maneira, fez a sua exposição, ou a sua atividade, ou uma rotação por estações, a exposição podem ser as estações, enfim. E tem um momento final, gente. Esse momento final é muito importante também. O aluno tem que sair dali com um produto. Pode ser número 2, letra B, Cássia, do livro, sabe? Mas pode ser um mapa mental, pode ser a gravação ali de um áudio, né? Pode ser o que a gente brinca, a hashtag da aula. Imagina que legal isso. Acabei de dar uma aula de nazismo. Abordei lá todo o início da ascensão do nazismo. Qual foi a hashtag da minha aula? Qual o conceito que a minha... Qual que foi aquele ponto alto, né? De tudo isso aqui, o que ficou mais marcante? Resuma a minha aula em uma palavra. Olha que difícil. Nossa, isso. Bacana. Resuma a sua vida em uma palavra. Qual que eu vou usar? Não sei, é muito difícil, né? Então, resumir essa aula do professor aqui em uma palavra. Olha o diagnóstico que você vai ter. Então, e o aluno, quando ele produz alguma coisa no final, é um produto gerado, né? Fica para ele alguma coisa para ele estudar e é um diagnóstico que você e ele têm da aprendizagem daquele momento. E é bacana, Marta, que é um diagnóstico já bem tempo real. Sim. Então, você pode fazer correções da rota de alguma maneira, assim, na aula seguinte. Então, de repente, na hora da síntese, você percebeu que algum conceito, ou que você gostaria que tivesse ficado e passou longe, e aí você fala, poxa vida, né? Ou que você teve alguma distorção de algum tema, enfim. De qualquer forma, você consegue, com aqueles dados, fazer um levantamento e, na retomada, na revisão da aula seguinte, pegar exatamente aqueles pontos que você julgou que não ficaram da forma desejada. Exatamente. Então, é bem são bacana essas mesmo. quebras, sabe, gente? Essas quebras são importantes, né? Porque aí esses 50 minutos, ele não fica... homogêneo, você vai quebrando esses momentos em tempos e em estímulos de aprendizagem diferentes, né? Então, vamos lá, Cássia, para as estratégias. Então, vamos falar um pouquinho, né? Foi difícil essa seleção, né, Foi Marli? muito difícil. Fatalmente, pessoal, muita coisa aqui ficou de fora. A gente vai comentando aqui oralmente também, né? E vocês vão conhecer algumas coisas aqui, com certeza. Eu quero dar uma dica, que é falar assim, professor, se você ainda fala assim, nossa, eu realmente não uso, porque essa questão tecnológica parece que é tão natural, né, Marta? Mas não é assim. Não. Então, eu costumo dizer assim, ninguém muda da noite para o dia. Né? E você não tem que fazer tudo o tempo todo, né, toda hora. Mas escolha uma que você se sinta mais confortável e utilize. Né? Espera você ter um tempo de adaptação, para conhecer a ferramenta, e depois você se propõe a uma nova. Sim. Né? Assim, tenta colocar metas curto, médio e longo prazo. Ó, essa semana eu vou usar pelo menos uma. Boa. Então, semana que vem eu vou usar pelo menos 2. Mas, assim, obrigatório.
com o passar do tempo, o que eu vejo muito assim, o que inicialmente às vezes é quase uma obrigação, você faz meio que tipo assim, nossa, eu tenho que fazer, depois isso se torna um pouco mais natural, Sim. né? Isso vai se tornando parte do seu dia a dia, você vai se familiarizando. Porque se eu não tenho costume, já quero sair usando todas do mercado, eu provavelmente até um tempo de preparação vai ser difícil. Você concorda? E gera angústia, né? A gente não tem que entrar, pessoal, nesse consumismo de ferramenta digital. Como a Cássia disse, vai uma, duas ali, se apropria, depois passa. Senão também a gente fica, né? Eu uso tal recurso, o outro usa outro, deixa eu usar também. Calma, calma. Né? A gente vai ali, umas a gente vai se apropriar mais, vai gostar mais, tem preferência e faz parte. Então, eu gostei muito da sua fala. Esse é um exemplo, o Mentimeter. Nem todo mundo gosta do Mentimeter. A gente está citando o Mentimeter para falar, na verdade, das nuvens de palavras. Né? Qual que é a ideia do Mentimeter? Tem o Slido também, que tem a mesma funcionalidade. Esse recurso nos dá o quê, Cássia? Uma possibilidade de fazer um gráfico de nuvem de palavras. Mostra pra gente um exemplo aí, e é um site, volta rapidinho, desculpa, Cássia, é um site que o aluno ele vai ter um código, né? Vários recursos são assim, né? Sim. É um site, você monta a proposta, um quiz, ou ali uma ideia de uma pergunta para gerar o gráfico nuvem de palavras, e você fornece um código, o estudante não tem que fazer login, é mais rápido, mais fácil. Eu adoro isso, sabe, Marta? Eu acho que para a gente facilitar, Sim. porque a pessoa não precisa ficar fazendo muito cadastro prévio, com um monte de coisas, né? Que for uma coisa mais rápida, que às vezes pode estar ligada ali a um e-mail que já é mais usual. A gente tem que pensar muito nessa usabilidade. E aí a gente tem que conhecer também o nosso público. Claro. E aí volta aquela questão de conhecer um pouco o aluno, né? Conexão. Fazer uma coisa que pode ajudar bastante é fazer um pré. Um aquecimento no sentido da ferramenta. Gente, na próxima aula a gente vai usar tal ferramenta, para quem quiser, às vezes um vídeo no YouTube que explique, por exemplo, a ferramenta, Sim. não só para nós, mas também do próprio aluno, porque facilita, né, o processo. Não, isso é fundamental. O primeiro uso de ferramenta, a gente tem que testar antes, né? Vai por mim. Quem nunca usou um Kahoot, um quiz online aí, testa primeiro, porque os estudantes ficam loucos, né? O Mentimeter também, ele não entende, testa. Gente, é o momento teste, treino, para depois a gente ir para o jogo. E se for algo, por exemplo, que o professor vai avaliar uma pontuação, ele pode fazer isso. Usa a ferramenta, por exemplo, em algum período, para um teste, para de repente, né, se for algo que vai gerar um produto, que de repente ele vai ali atribuir um valor, porque eu acho que é mais importante ainda esse zelo nesse sentido. Olha como é que fica legal, pessoal. O Mentimeter e essas ferramentas de nuvem de palavras, ele dá para a gente um diagnóstico. Você faz uma pergunta, aqui a gente trouxe um exemplo assim, qual o conceito-chave do liberalismo econômico? Né? Então, veja bem, o estudante coloca uma palavra, uma frase, algum conceito. E à medida em que se repete, se a gente tiver vários estudantes colocando a mesma coisa, o próprio gráfico vai inchando e a palavra ela vai ficando maior, enfatizando né, a palavra. E aí você vê aqui o mapa da sua turma. Né? Claro, gente, que a gente tem aqui... Está liberado, então o estudante ele pode colocar uma coisa meio nada a ver, uma coisa equivocada, e também é diagnóstico para você. Né? E isso é bacana porque fica muito interativo visualmente, olha só que interessante, fica bacana de enxergar, mas não tem só isso, né, Cássia? A gente pode fazer isso no chat. Ah, não vou usar o Mentimeter toda a aula, imagina, chega uma hora que banaliza o próprio recurso. Então, não quero mais nuvem de palavras, mas eu quero pegar essas palavras-chave, a hashtag da aula, né, palavra-chave da minha aula, e deixa no chat, e você no chat mesmo vai percebendo aqueles conceitos que vão se repetindo. Mas o bom desses recursos é que eles fornecem visualmente, você pode tirar um print, uma imagem, isso fica um produto, um registro da sua aula do dia tal, terça-feira, do liberalismo econômico. E eu gosto, né, Marta, quando o professor faz esses ganchos. Gente, mas sabe naquela aula, citou essa palavra, porque é legal que o aluno também, ele se sente ouvido. Sim. Sabe? Eu particularmente prefiro não personificar, porque aí quando você fala assim, não, o fulano falou isso, às vezes sempre é o mesmo fulano que participa. Então, eu gosto muito de falar assim, gente, não, vocês comentaram e surgiu essa palavra aqui, mas olha, vamos pegar isso aqui de novo. E isso também vai promovendo, teve aquela no chat quando a gente colocou lá, que seria influenciado pelos outros alunos. Então, acho que aqui também tem isso, né? Um vai respondendo e isso vai criando ali uma rotina. Aqui a gente fez um resumo de pontos positivos e negativos. E aí, o que vale a pena? Toda ferramenta que você se propôs usar, estratégia, acho que você, professor, tem que criar esse mapa. Isso.
Eu testei, fiz algumas vezes, então olha só, o que foi bom? Né? O que foi o benefício? O que eu ganho utilizando essa ferramenta? Olha, o que foi um ponto negativo? Né? O que foi uma coisa que eu vi que não ficou legal a utilizar? E se eu tivesse num outro contexto? Então, por exemplo, se eu faço ela pensando no ensino remoto, na aula síncrona, no caso, pensando no online, e se fosse no presencial? Né? Esse movimento de pensar numa estratégia, mas não sei se você concorda comigo, que tem uma fácil adaptação em diversos cenários, eu vejo super com bons olhos. Sim. É claro que a gente foi impulsionado neste momento, né, da questão da pandemia, mas vamos tirar isso foco. Isso já já estava na pauta da educação já há um bom tempo, né, Marda, nesse sentido. Exatamente. E, como você disse, tudo tem os dois lados, né? A gente, inclusive, no nosso material, né, Cássia, a gente vai para cada estratégia lançar esse quadro aqui. Por isso que a gente está mostrando. Agora aqui, a gente não vai para cada estratégia mostrar esse quadro para não ficar cansativo para vocês. É só para deixar o gostinho, tá lá no material, e aí a gente comenta para vocês lá. Exato. No caso do Mentimeter, então, como a gente disse, fácil acesso, né? Não expõe o estudante, você não sabe ali quem errou, vamos dizer assim, quem falou, entre aspas, uma bobagem, não tem isso, né? É flexível, pode ser uma palavra-chave, pode ser uma resposta curta, você pode deixar uma pergunta, e é um diagnóstico. Agora, tem pontos de atenção, você tem pouco controle das frases e dos seus estudantes que estão entrando. Você vê o número, né? Você não vê exatamente quem. Então, você tem ali 30 alunos, 28, 2 não entraram e você realmente não sabe quem. Então, tem os pontos de atenção. E se fosse presencial, pessoal, nosso bom amigo post-it. Não sei se aí pelo Brasilzão a gente usa essa expressão, mas aqui em Minas... É o bloco de notas, nosso né? bloquinho, notas adesivas, que estão no Jamboard, inclusive, post-it, cada um vai lá pregar no quadro a palavra-chave, né? Cada um é bom que movimenta também, esses meninos têm que movimentar. Levantar, sai da sua né? carteira, vem aqui pregar no quadro, uma palavra-chave, fileira por fileira. Então, a gente pode também, cada estudante levanta e anota no quadro uma palavra. Ah, não tem post-it não, vai no pincel. Então, você pode fazer uma nuvem de palavras artesanal, vamos dizer assim, no presencial, né? Até para variar um pouquinho. O Jamboard aí, muito citado, né, Cássia? Impressionante. É interessante que esse foi um dos recursos recorrentes, né, Marta, Mas que a gente porque teve. o Jamboard é muito completo, gente. Nossa, se a gente fosse empolgar nele aqui agora, a gente ia até amanhã falando do Google Jamboard. Realmente eu sou fã desse recurso, mas ele é muito bom para engajamento, né, Cássia? E ele, uma coisa que eu acho legal é isso, a facilidade do uso, né, Marta? Isso. Então, assim, está muito associado ali, a criação da conta é fácil, né? Isso eu acho que é bem legal. E ele também permite, como você colocou, várias possibilidades de uso. Aqui a gente tentou trazer um exemplo, gente. Então, no caso, sexto ano, a gente tem ali parte de quadriláteros, né? Então, começa ali a colocar conceitos um pouco mais formais em relação aos quadriláteros, programa, quadrado, etc, etc e tal. Então, eu posso fazer ali uma atividade onde o aluno vai escrever, né? E aí é interessante que eu posso usar com várias intenções pedagógicas. Várias. Pode ser uma pré-aula, então eu posso começar na revisão e falando assim, gente, vamos retomar aí, coloca para mim o que vocês lembram aí de quadriláteros? E aí vai surgir. Pode ser uma sistematização, então pode ser no final da minha aula eu colocar para falar assim, ok, gente, então agora vamos fazer aqui, criar quadrinhos, né, construir até um mapa mental em relação ao que a gente viu. Pode ser usado durante a aula, ou seja, de forma que o aluno vai escrevendo as possíveis dúvidas e no final o professor vai lá e retoma e explana. Então, ele, sim, tem várias estratégias possíveis, né, Marta? Não, você foi perfeita. Pessoal, eu já usei todas essas formas que a Cássia disse e sempre dá certo. E a gente colocou aqui até em formato de nota adesiva, que eu acho que é a melhor forma, né, Cássia? O estudante, no Jamboard, ele pode escrever mesmo com um pincelzão lá, fica muito torto, né? Fica muito difícil. Embora trabalhe a lateralidade, exatamente, psicomotricidade, né? Bom também. Mas as notinhas adesivas são ótimas, porque eles vão lá, eu pedia para os meus alunos para assinarem as notinhas, porque o Google Jamboard também tem isso, às vezes entra algo meio anônimo, né? Então eu pedia para assinar. Marden colocou lá conceito-chave, ou igual a Cássia falou, uma pergunta, aí depende da intencionalidade. Você pode fazer antes, durante, que é uma boa ideia que você deu, eu estou explanando ali, pessoal, é um mural de dúvidas do Google Jamboard, vamos ver quem preencheu aqui. Então o Google Jamboard é ótimo, pode ser no seu próprio Google Jamboard que você vai compartilhar o link com os seus estudantes no modo de editor.
que eles vão poder entrar e vão poder interagir com você. E a questão da pergunta é legal, Marco, porque assim, acho que todo mundo já viu uma pergunta assim, ai, professor, não vou fazer não, porque tem medo da minha pergunta ser simples demais, ser Sim. boba. Então, quando o aluno ele tem uma oportunidade de tirar a sua dúvida, vamos colocar, às vezes, até de uma forma um pouco mais anônima, acho que também a gente privilegia esse aluno que às vezes está com dificuldade, mas por uma questão de timidez, ele acaba não fazendo a pergunta, sabe? Exato. Então, enquanto professor, vira e mexe, a gente, né, o aluno já começa, ai, professor, desculpa a minha pergunta, né? Então, assim, já meio que se sentindo ali. Um outro que a gente gosta é o Padlet. Eu, particularmente, adoro. Cássia é a rainha. Eu adoro, assim, foi um dos que eu me encontrei, né? Eu acho, assim, bem legal também. Eu confesso que até assinei esse eu assinei. E aí a gente pensou numa atividade, por exemplo, assim, ó, de retomada. O que eu aprendi? E ele é legal, gente, ele não pede senha. Então, o aluno que mandou o link lá, ele já entrou, é em tempo real. Então, assim, acho ele bem fácil nesse sentido. Visualmente, acho que ele é muito autodidático. Então, o que eu já aprendi? Que essa ideia da retomada, por exemplo, de um assunto. Quais dúvidas eu ainda tenho sobre esse assunto? Né? E na próxima aula, que bom que seria. Gente, eu acho isso muito legal. A gente também compartilhar com a aluna se está aí na próxima aula. E aí, que bom que seria? Que pode ser algo que tem a ver com o assunto tratado, pode ser algo que tem a ver com a estratégia. Sim. Que bom que seria que a gente tivesse um game, por exemplo. Pode surgir coisas nada a ver? A gente pode, mas eu sempre acho, Marta, que essas questões que vão fugir da intencionalidade é uma boa oportunidade do professor também conversar com esse aluno. Será que é o espaço para isso? Sim. Né? A questão do respeito, né? da consciência em relação à coletividade. E não surge muito, eu falo por experiência própria, gente, de verdade, se eu não fecho os dedos da mão para relatar para vocês casos em que eu tive problema com esse tipo de coisa. Algo obsceno, nunca, nunca. O máximo que eu tive foi, às vezes, umas coisas desconexas, assim. Então, dá pra gente apostar, tipo aquela sabe? Piadinha, né? É uma piadinha, mas dá pra gente apostar no comprometimento deles, Com né? certeza. E o bom do Padlet é que ele ainda serve como uma sala de aula invertida, se você quiser fazer. Você pode deixar isso antes, assíncrono ainda. E aí você começa a sua aula recuperando aquilo que no assíncrono os estudantes já preencheram, né? Então, é um excelente, parecido com o Jamboard, ele tem Eles um são pouco... bem similares. Né? O Jamboard assim. é, claro, mais completo, porque a intencionalidade é outra, né? O ponto de atenção que eu acho do Padlet, que você mencionou, que você assinou, hoje ele está muito limitado. Sabe, pessoal, hoje a gente que está no gratuito, né? A gente tem aí o quê? 5, 6... Eu acho até menos, acho até que uns menos, 4 só. Porque alguns recursos começaram a limitar o acesso agora na pandemia para forçar a gente a pagar, não é isso? Nós Demanda professores, e oferta. né, pessoal? E nós professores, gente, quem está no chat concorda comigo aí, ó. Falou, pagou, cara, nós estamos fugindo. Não dá para ficar assinando tudo quanto é O plataforma, negócio nosso é né? gratuito, é assim, ó, gratuito, não é, pessoal? Então, falou, pagou, a gente já, ainda mais tem dólar alguns aí, a gente fala assim, meu Deus, mas o caso do Padlet, aí é uma dica que eu vou concordar com você, se a gente tivesse que escolher algum para investir, eu também investiria no Padlet, porque e ele é ele legal muito porque ele amplo. gera ali também, por exemplo, um PDF, então eu posso imprimir, eu posso exportar de várias formas e ter um documento de registro. O Jamboard também bem então legal. Eles fazem isso. Aos quizzes, para fazer uma revisão, recuperando o momento anterior, ou para fechar uma aula, e aí colegas dos quizzes, deixem aí no chat. Agora eu cheguei, né? Quiz é comigo mesmo. Gente, pessoal eu adoro. que Acho usa que o dá uma boa Kahoot aí, descontraída, com muita intencionalidade. é muito bom. Gente, os quizzes, eles trabalham habilidades de compreensão, aquelas habilidades mais simples, mas muito fundamentais. Você não vai trabalhar um quiz, uma grande análise, né, uma grande síntese, Tem coisas não. mais rápidas Coisa também, mais né, rápida, diagnóstico rápido de compreensão. Se ele identificou, se ele localizou, se ele descreveu, se ele explicou. Sabe, se ele entendeu. É o primeiro degrau que é fundamental para você avançar, né? Então, gera uma competição ali saudável, e aí o saudável é por nossa conta, né, Cássia? É o tom que a gente vai dar também, né, O saudável é Marta? o tom que a gente dá, porque pode não ser saudável, e aí a gente tem que ter esse discernimento. O Kahoot é o meu preferido, mas eu sei que isso aqui não é consenso, a gente vai mostrar outros, né? Tem Socrative, tem o Quizzes, que a gente vai mostrar aí. Qual que é o lado bom desses quizzes online, tá? É que eles geram um código, não tem que fazer um grande login, né? Gera relatório. O Kahoot hoje, pessoal, ele está com relatórios muito completos. Cássia, na nossa época de pioneiros do Kahoot, você não sabia métrica nenhuma.
Você tinha só aquele ranking bonitinho lá, 3 primeiros, não expõe os últimos, graças a Deus, né, pessoal? E ficava ali. Hoje você tem métrica pro professor só. Então você consegue ver o desempenho de todos que acessaram. Olha isso, que o Kahoot não tinha. Então eles foram se aprimorando também. Então, o que a gente pensa aqui e defende? Potencialize o engajamento, né, Cássia? Dá um diagnóstico de aprendizagem, eles adoram, começam a pedir toda a aula também. Então, a gente tem que ter um pouco esse freio, porque senão toda aula, coloca no chat e vê se não é verdade. Professor, vai ter Kahoot hoje? Eu pisava na sala, Cássia. Bom dia, vai ter Kahoot hoje? O que nós vamos fazer hoje? Vai ter Kahoot hoje? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vai ter Kahoot hoje não. Até porque a gente tem que gerar uma falta. Tem que gerar uma falta para ele gerar o desejo pela ferramenta. Então, o quiz, a gente é fã dos quizzes porque eles potencializam esse engajamento. A câmera pode estar desligada e a aluna Cássia acertou todo o seu quiz. Pronto. Né? Não, e é bacana, Marta, porque assim, você falou uma questão bacana, a gente pensar também em equilíbrios, né? Porque senão a gente apaixona com o recurso, aí também assim, nossa, agora é só isso. Então, acho que tudo tem o seu momento, tem o seu lugar para aula expositiva, tem hora que isso é necessário. Aqui a gente está defendendo muito mais a ideia de uma diversificação e uma leitura de cenário, ou seja, uma leitura, o quão eu estou promovendo engajamento nas minhas aulas. E de alguma forma que a gente não fique uma aula inteira com a mesma estratégia. Então, que eu diversifique na mesma aula e entre as aulas. Exatamente. E aí, uma coisa legal que você trouxe aqui, que alguns desses aplicativos trazem, geração de dados. O que acontece, gente, particularmente, acho que a gente não pode confiar também só na memória. Porque a gente acaba tendo juízo de valor. Eu acho que o fulano participou mais ou participou menos. Quando eu vou falar com dados concretos, eu tiro o meu achismo e consigo, inclusive, dar um feedback para o aluno mais assertivo, de falar, olha, vamos olhar aqui, eu fiz tantos Kahoots, tantos quizzes, olha aqui como você fez. Eu posso fazer isso, se for um caso que eu julgue necessário. E aí não é mais a opinião da professora Cássia, eu estou pautada também em dados. Em isso evidências de aprendizagem, né? Perfeito. E personaliza a sua aula seguinte, porque você percebe um diagnóstico, vamos imaginar que o pessoal não foi bem no Kahoot, ou não foi bem lá na nuvem de palavras, não trouxe conceitos, enfim, não engajou, não interagiu, te mostrou de alguma maneira que a compreensão não foi tão bem feita. Isso já vai impactar na sua estratégia. O que você vai retomar, né? Retomar, então é excelente para isso também. O Quizzes é um outro exemplo da mesma lógica do que a gente está falando. Para quem não é tão fã do Kahoot assim, eu sou, né, assumo aqui, mas o Quizzes também é muito bom. As funcionalidades que um tem, o outro também tem, né? E eu vou fazer um comentário aqui, gente. Eu realmente, no inglês, aí eu fugi um pouquinho, porque muitas vezes assusta, né? Fala assim, poxa, mas eu não falo inglês. E eles são extremamente intuitivos, todos esses aplicativos. E a gente consegue também fazer uma tradução. Então, assim, o fato de alguma forma, às vezes você olhar lá e ter alguns termos de inglês, pode afastar um pouquinho daquele medo para quem não é da área, mas eu te falo, e aí eu falo em causa própria, é possível, é muito intuitivo, é teste mesmo, acho que a gente não tem que ter medo de sair clicando aqui. Pessoal, vou falar só mais em causa própria ainda do que você. Eu vou lá no navegador, dica pro pessoal aí, gente. E coloca lá o traduzir. Botão direito do mouse, todo mundo fazendo aí, ó, botão direito do mouse, traduzir para português, gente. Acabou a nossa discussão aí do inglês, tá? Então, ó, fica a dica aí. Mas é porque eu acho assim, tem hora que a gente assusta, né, Marcos? É bom que treina o inglês também, né? Sim. É bom que treina. Mas quem não quiser, ó, traduzir português, gente, eu sou fã do traduzir. Ou seja, não vai ser por causa disso que vai deixar de usar, com hipótese certeza. nenhuma. Aqui, pessoal, a gente trouxe um exemplo que está no nosso livro, né, no caso do 6º ano, onde que ele faz aí uma ideia de um infográfico. Eu peguei aqui como tema, né, a partir dos quadriláteros, e ele vem colocando ali, tem uma questão de noção de conjunto, né, que paralelograma, etc e tal. E aí eu fiquei pensando aqui, olha, que tal transformar essa atividade, por exemplo, num quiz? Perfeito. Então, eu pego, e aí eu posso ser, igual a gente comentou, um início, uma retomada e pode ser um fechamento. Então, eu trabalhei aquela parte ali do livro que traz aqueles assuntos, que traz, né, essas ideias, e eu fiz aqui, por exemplo, um quiz, onde eu fiz isso para casa, lá, todo quadrado é um retângulo, né, que é uma pergunta assim que vai, inclusive no livro tem um pouco essas atividades, e são provocadoras. E aí eu consigo perceber, a partir dessas das respostas, se o meu aluno compreendeu ou não aquele conceito. E aí eu consigo ter um feedback e torno também ali, eu continuo potencializando o que eu quero, né, na parte pedagógica, mas trazendo ali uma leveza, né, um pouco ali, fazendo um quebra-gelo, né, Marden? Exatamente. A gente não pode ir embora sem antes a nossa querida roleta.
Pessoal, essa roleta, ela parece bobagem, mas ela é excelente. A gente está indicando o site Flipped, né? Outros sites também possibilitam construção de roletas. O bom do site Flipped é que também você não tem que fazer uma conta, né? Ele vai te dar sempre layouts de jogos, ou de estratégias, ou de possibilidades. É sempre um layout numa planilha de Excel, viu, Cássia? Que você modifica a planilha do jeito que você quiser e está pronto lá. Você gera um link e está pronto o jogo, ou uma roleta, ou alguma proposta que o site é amplo, vai te dar forca, bingo, uma caça ao tesouro. A gente escolheu a roleta aqui. Nossa, ele é super completo, ele tem muitas formas. Ele é muito bom e tanto para os anos iniciais, colegas se tiver fundamental, anos finais e médio também, né? Alguns recursos do Flip são mais infantis, outros não. A roleta é ótima, você coloca o nome dos seus estudantes, a gente colocou nomes aleatórios aqui, viu, gente? Você pode colocar, ao invés de nome, pergunta. 2 roletas pode ser, olha que interessante, 2 navegadores, uma roleta de nome, uma roleta de pergunta, e aí você faz, apesar de fazer um quiz, ao invés de fazer um quiz Kahoot, por exemplo, quer variar um pouquinho, né, Cássia? Você pede ali um VOF seu no PowerPoint, ou faz uma pergunta oral, ou distribui em sala as perguntas e sorteia o nome, gente, das pessoas. Eles ficam loucos, né? É claro que aqui não necessariamente todos os estudantes vão participar e vão responder aquilo que você perguntou, mas não tem problema, é uma diversidade da estratégia. Mas o professor pode até subdividir, né, Marco? Por exemplo, peguei lá 30 alunos, então vou 10 e vou fazendo roleta com aqueles 10, de forma que eu vou passando. Exatamente. A gente colocou uma atividade que também poderia ser isso, de vez na correção, por exemplo, eu combinar com os alunos. Eu acho que é sempre bacana ter isso combinado com os estudantes, né? Sim. Então, usar um CREF. Gente, na hora que a gente for corrigir essa questão 27, nós vamos usar aqui a roleta para falar. Então, eu tenho ali 5 nomes aí que vai colocar o que escreveu dessa atividade, por exemplo. E você clica, ela roda, né, gente? Você não consegue realmente manusear essa roleta. Meu sonho era fazer isso, tá? Para um professor. O senhor está sempre no fulano ali, ó, mas não consegue mesmo, né? E assim, você pode avisar com antecedência, ó, a aula que vem, eu vou discutir seres vivos e vai ter roleta no final da aula, hein? O pessoal já fica assim, já começa a engajar. Ou então você pode de supetão, Cássia. Pessoal, ó, surpreendendo todo mundo aqui, momento final da minha aula, roletinha, e aí o pessoal... E os dois são legais, né, Marcos? Os dois são legais. Eu acho que se o combinado né, assim, é interessante, porque o aluno já vai preparado, né, também potencializa até aquele estudo durante a semana. Isso. Agora, o pegou de surpresa é aquela questão que você falou, né, a gente quebra um gelo ali, e de repente você foi, poxa, pensando que ia ser uma aula tão quietinha, e de repente tem algo lá que te tira da zona de conforto, né? Lembrando sempre de descontrair, não expor o estudante para fazer uma coisa assim, altamente de pressão. Lembrando sempre, né? Ter essa dosagem, né? Pessoal, então, para quem ainda não baixou o nosso material, fica aí mais uma oportunidade para vocês. Tem tudo que a gente falou no encontro de hoje, tá aí para vocês e para além, né, Marta? A gente colocou uma coisa muito bacana, inclusive, assim que a gente sair aqui do ao vivo, a gente vai conseguir ler bem o chat, assim, tô ansioso para isso, né, colocar aqui alguns comentários. Pessoal, siga a gente, né? Então, nas redes do Bernoulli tem muita coisa bacana, né? Então, a gente tem o projeto Bernoulli 360, né? Muitas lives, talks, entrevistas, muita coisa legal para a gente trabalhar. E se você quiser conversar comigo e com o Marda um pouquinho mais, estamos super à disposição de vocês, né? Eu acho que a gente gostaria um pouco de ouvir isso, né, Marda? Assim, trocar essas experiências aí ao longo. E antes da gente partir aqui, lembrando para vocês que a gente está no primeiro dia do Conexão, né? Esse evento aí super bacana, né? Que tá todo mundo aqui com um friozinho na barriga, né, Marden? Dia dos namorados, pessoal, vocês imaginam? Dia dos namorados. Marden, o que você vai fazer para engajar sua namorada no Dia dos Namorados? Aí, depois dessa nós vamos encerrar, viu? É isso mesmo. Não vamos nem comentar. Depois dessa aí... Vamos encerrando, né, então, Cássia? Certificado, não esqueça. Perfeito. Então, dia 19 de junho, né? Então, a gente tem segundo dia do Conexão. Então, vai ser bem bacana, com conteúdos muito relevantes para vocês, tá? Vocês vão receber um e-mail falando, né, pedindo um feedback também desse encontro, que eu acho que é bem legal. A gente falou um pouco disso também, né, desse diagnóstico. Então, a gente pede a participação de vocês. No site também vocês vão ter o acesso ao certificado, que é bem bacana. E se você não é da nossa escola parceira e quer conhecer um pouco mais sobre o Bernoulli, a nossa proposta, tudo que a gente faz, vai colocar aqui para vocês os meios de contato. Entre em contato com a gente, né? Por favor. Converse, que a gente vai ter um prazer de te mostrar
mostrar um pouquinho o jeito Bernoulli de ser, o que a gente brinca muito, que é o nosso DNA Bernoulli, né, Marvin? A gente respira educação, gente, o nosso olho brilha para falar de estratégia, para falar de educação de escola. Um grande abraço, se cuidem, né, Cássia? E até a próxima. É isso aí, pessoal. Espero que tenha sido bom para você. Para nós foi muito bom, né, Marta? Que tenha Excelente. feito sentido, que tenha levado boas reflexões para vocês. Então, um beijo e até mais.